Amém, meus irmãos, saúdo a todos na paz, Senhor Jesus, Pastor Tiago quem vos fala. Irmãos, trazer aqui uma palavra importante, principalmente para os jovens, né? Todos aqueles que desejam casar e construir família e tudo mais. Vamos falar sobre o crente se casar com o descrente, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Nós sabemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai dar um aconselhamento importantíssimo sobre isso. E por que ele vai falar sobre isso? Porque nós sabemos que se o crente se casa com o descrente, ele vai ter várias tribulações. Ele pode fazer isso? Irmão, cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que acha melhor para a tua vida, né? Nós estamos aqui para se intrometer na vida de ninguém, mas para poder trazer as escrituras sagradas à luz da Bíblia aqui, conforme a vontade de Deus, né? Sabemos que se o crente se casa com o descrente, ele vai ter muitas tribulações, né? Um vai querer ir para a igreja, o outro vai querer ir para o barzinho, né? Um vai querer escutar hino na casa, o outro vai querer escutar o samba, o pagode, o rap, enfim. São o jugo desigual que se fala, né? Haverá um jugo desigual. A gente vê nas igrejas muitas mulheres, né, ali sofrendo, até alguns irmãos sofrendo, porque o esposo, a esposa não servem a Deus. Então a pessoa tem aquele prazer, aquela alegria de ir na igreja servir a Deus, mas o seu cônjuge não tem. Por quê? Porque ele não é crente, ele não serve a Deus. Deus pode fazer a obra? Claro que pode, irmãos, mas é um processo. Às vezes demora anos, 10, 15, 20 anos, e às vezes a pessoa não se converte e morre sem se converter. Então, né, irmãos, pode acontecer. Então é o jugo desigual, entende? Então, irmãos, nós vemos que em todas as áreas vai trazer tribulações para a pessoa, né? Muitas das vezes, a maioria das vezes dentro do próprio lar, né? A pessoa que serve a Deus, ela tem o desejo de estar na igreja, ela tem o desejo de abrir culto, de falar do amor de Deus, de louvar. E a outra pessoa que não serve, ele não tem esse desejo, porque ele tem outros pensamentos. Os pensamentos dele estão na carne, estão no mundo, né? Isso é natural, então vai haver um conflito de ideias muito grande, vai haver um jugo desigual, que a Bíblia fala, né? Então vamos lá, vamos ver o conselho de Paulo. Paulo ele vai falar assim em 1 Coríntios 7:12, você pode ler aí na sua Bíblia. Paulo vai dar um conselho, ele vai falar assim, ó: mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Por que ele vai falar isso, meus irmãos? Exatamente pelo que eu expliquei aqui no início do vídeo. Paulo vai dizer isso porque vai trazer tribulações para as pessoas e vai trazer um jugo desigual. É muito difícil, eu vejo muitas pessoas sofrendo, passando muitas lutas, né? Porque escolheu o seu cônjuge que não serve a Deus. Então, na hora que ela quer servir a Deus, ela queria que o esposo estivesse do lado, ele não está, porque ele não sente de estar ali, né? Então, é uma situação muito difícil, mas foi a pessoa que escolheu. Não adianta reclamar, depois chorar, falar que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo. Deus não tem culpa. Foi você que escolheu, né? Então, foi a pessoa que escolheu. Enfim, meus irmãos, o ideal é que a mulher de Deus, o jovem, quando for procurar uma esposa, quando, né, a irmãzinha for procurar um esposo, que procure dentre os irmãos, que procure dentre a igreja, né, meus irmãos? Porque os dois vão estar no mesmo intuito de adorar a Deus, de servir a Deus, de construir uma família dentro da direção de Deus, educar os filhos na presença de Deus, entende? Então é importante. Eu sei que muita gente vai falar assim, irmão Tiago, igreja não é lugar de arrumar esposa, não é lugar de arrumar mulher, igreja não é lugar de arrumar marido, igreja é lugar de oração, não é assim que os irmãos falam? A minha casa será chamada de casa de oração. Claro que a igreja é um lugar de orar, de buscar a Deus, de cultuar a Deus. Mas, irmãos, aonde que a pessoa vai procurar um esposo, uma esposa? Não é na casa de Deus? Não é entre os crentes? Não é entre os irmãos que servem a Deus? Né? Ou a irmã que serve a Deus deve procurar um marido no bar? Na balada, na rave. Aonde que ela deve procurar? Entende? Então a gente precisa ter a consciência que a vontade de Deus é que o crente procure uma pessoa que também serve a Deus, para que os dois possam estar no mesmo intuito de morar no céu e de educar os seus filhos na presença de Deus, né? Porque tem muita gente que às vezes por ignorância, falta de conhecimento,
né? Fala que a igreja não é lugar que a pessoa vai encontrar o esposo, a esposa, o jovem, né? Vai encontrar um casal, ele vai formar um casal. Então aonde é? O jovem vai procurar o cônjuge dele, vai procurar uma companheira, um companheiro aonde? Né? É na balada que ele vai procurar? Né? Aonde que ele vai procurar? É no mundo? Não, irmãos, né? Não é. É dentro da casa do Senhor, a qual Deus vai preparar. Claro que o casamento cristão, né? O namoro cristão é diferente. Crente namora para casar. O intuito é casar. Tudo com decência e ordem, os pastores vão instruir. Mas, né, meus irmãos, é sim na casa de Deus. Você pode ver, biblicamente falando, né? Quando Jacó vai casar, ele pede ali o seu pai, dá um conselho e fala para ele buscar uma esposa entre as filhas de Labão, né? Entre ali a sua família, ou seja, entre Labão, ali era tio dele, né? O que isso quer dizer? Que naquela época os judeus tinham uma preocupação muito grande de não se misturar com os gentios, né? Ali a descendência, claro que ainda não tinha nascido os 12 filhos de Jacó, que seriam as 12 tribos de Israel, mas eles já tinham a preocupação, né? Essa preocupação, entende? Porque realmente é importante que os dois estejam na mesma visão, no mesmo intuito, né? Então fica aqui um conselho pastoral, como Paulo aconselhou, vou aconselhar também. Você, minha irmã, você, meu irmão, que é jovem, pretende casar, procure uma esposa dentre os crentes, dentre os irmãos, e ore bastante ainda, ore bastante para Deus confirmar, para Deus mostrar uma pessoa que vai te tratar bem, com amor, com carinho, e que terá o mesmo intuito que você, que é adorar a Deus e morar no céu. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.